Voltando então com o Conversa de Peso de hoje, com Daniel Mitman Macedos, é isso? Isso mesmo. Tá certo. O Daniel, no primeiro bloco, contou um pouquinho da vida pessoal, profissional, como professor, da ligação com o Índio Capilé. E agora vai falar um pouquinho como é que surgiu a Macedos e as Desajustados. Como é que veio essa veia musical? Isso já surgiu lá em Piracicaba ou desde aqui de São Leopoldo já tinha essa ideia? Então, a história da banda ou do bando, né? Às vezes as pessoas brincam que é mais um bando. Justamente é a banda Macedos e as Desajustados. Nos anos 90 já eu comecei, tive muito envolvido com a música punk, hardcore, música experimental. E eu, como tu da mesma geração deve ter compartilhado um pouco o sonho de ter uma banda, né? É, normal, né? Todo mundo queria ter uma banda. Eu vivia com aquelas fitas cassete gravando em casa. Sim, ia na tabacaria central, né, fazer as gravações. Só que eu nunca me dei muito bem com a história de tocar um instrumento, né? Então eu fiz uma aula de baixo, uma hora, eu frequentei uma hora de aula de baixo. Uma época, isso eu tinha 14, eu tocava bateria, né? Mas era... Foi só. Hoje eu não sei nem pegar as baquetas, né? Então tu entende isso do sonho juvenil de ter uma banda, né? Normal. Eu pensei, o que é coisa chata de ter uma banda? É ter que aprender a tocar, ter que ter instrumento, é ter que ensaiar, ter que compor música. Qual que é a parte boa? É se promover, né? Lógico. Então, vou montar uma banda para me promover. Mas vai ser uma banda onde, já que a gente não pode ser os melhores, a gente vai ser os piores. Então, em 1995, a gente se juntou, eu e dois amigos, pegamos um violão, umas caixas de papelão, ali surgiu e um microfone que eu comprei nos camelôs e liguei num 3 em 1 velho da Gradiente que eu tinha em casa. Meu Deus. E a gente gravou uma fita, né? E ali começou o que seria o embrião da Macedos. Como o meu apelido sempre foi Macedos, eu pensei, vou montar. E sou mais conhecido na cidade por Macedos do que por Mitman, né? O Daniel Mitman. Falei, vou montar uma banda que tem o meu nome nos cartazes. Então, se eu não for tocar, vai que eu nem vá tocar, mas está o meu nome no cartaz lá. Aparece. Aparece, né? E aí essa brincadeira foi indo, né? Nos anos 2000 a gente fez muitos shows, tocou em sorveteria no bairro Feitoria, a gente tocou no Bolão, que maravilha. Tocou em festival na Charlau, aí depois a gente tocamos em Porto Alegre, e aí ficou meio que, assim como o Aimoré se licenciou, a gente se licenciou, teve um hiato de 9 anos a banda. E em 2012 a gente voltou. A gente, eu digo sou eu, porque a proposta da banda é também que seja uma banda de código aberto. Então, fazer shows em outras cidades é um pouco complicado, porque às vezes o baterista não pode, o guitarrista não pode. Então, também a banda abole isso, não tem membro fixo. Olha só. Não tem nem tipo de instrumento fixo. A gente tocou recentemente no Rio, o ano passado, em dezembro, né? Até não faz... nem é tão recentemente, agora que eu me dei conta, né? Passa rápido. Passa rápido. A gente tocou em dezembro no Rio de Janeiro, foi um amigo meu de São Leopoldo, que mora em São Paulo, foi junto, a gente até gravou um disco com um músico local lá. Depois fizemos 2 shows em São Paulo e tocamos em Campinas, vamos tocar em Porto Alegre. E a gente vai pegando os músicos locais, né? Mas o princípio é divulgar... O integrante fixo é só tu. Eu sou o dono, gerente, empresário e chefe da produtor. banda, produtor. Eu digo que a banda ela é o capitalismo em excelência, né? Tem um dono, que sou eu, né? E que mas tem princípios. O princípio é divulgar o Aimoré sempre, né? Até vamos mostrar que exibir um pouco o manto. Então a gente tem que divulgar o Aimoré e tem que divulgar o nome de São Leopoldo. Então, se for pegar a nossa parte gráfica da banda, é sempre levando o nome de São Leopoldo e do Aimoré para onde a gente vai, né? E tem letras das músicas ligadas ao Aimoré? Tem. O nosso último disco, um EP, a gente fez um EP versão reggae, porque a gente vai flertando com os vários ritmos, né? A gente teve um último EP que se chama Não Aimoré. Mas por que não Aimoré? Porque é justamente um pouco para provocar o leopoldense, como tu estava me contando, que tu trabalhava já no Aimoré, fazia 5 anos que o Aimoré tinha voltado e um leopoldense não conhecia, sabia, né? Exatamente. Então eu falei, não, vamos fazer um disco que vai se chamar Não Aimoré, mas para fazer a pessoa se provocar e ver até que ponto ela está contribuindo também para... o cara fala assim, eu não torço para o Aimoré porque o Aimoré não ganha. O Aimoré é um time pequeno. Sim, mas o que tu faz para mudar isso, né? É muito fácil torcer para um time que está na Libertadores, está não sei o quê, que tem milhões, né? Então, as letras que a gente vai também improvisando, né? Tudo criado na hora, mas também vai se repetindo. Então, a gente tem
São Leopoldo é mais saudável que o Rio de Janeiro. Que espetáculo. Perto do Aimoré vive um Cristo Rei muito maior, melhor e mais bonito que o do Rio de Janeiro. Que e vai nessa. Aí, recentemente... São letras de promoções, mas provocações também. Provocações também. Provocativas. Né? E agora, recentemente, a gente... É que sou eu, mas sempre tenho pessoas associadas, né? É engraçado como essa ideia, eu acho que desse sonho juvenil de ter uma banda cola, né? Porque sempre tem uma galera querendo tocar junto. E aí a gente diz que é uma não banda, não música, que é noise, mas tem gente que faz faculdade de música, que toca junto, gente que gosta de música clássica. No fim é uma desorganização organizada. É um caminho um pouco nesse sentido. E recentemente a gente está produzindo um disco só de temas de São Leopoldo e Piracicaba. Então, fazendo essa ligação. Olhando o mapa de cima e vendo, o nosso rio dos Sinos, ele é melhor que o rio Piracicaba. Por quê? Porque ele é o segundo rio mais poluído do país. Nossa. Ele é mais poluído que o rio Tietê. Então não é qualquer coisa, né? Meu Deus. Infelizmente. Infelizmente. Mas são provocações, né? Claro. Provocações porque a gente muito tempo deu as costas para o nosso rio, né? É verdade. E, tu tem uma cidade que é única. E não é porque eu sou leopoldense que eu falo, um pouco né? Mas... o bairrismo, eu sou muito assim, né? Eu sou muito bairrista por São Leopoldo. Mas é uma cidade linda, não é? Tu é leopoldense, mas se tu não fosse, eu tenho minha namorada, não é? Minha namorada mora em Limeira, no interior de São Paulo. Sim. E ela olha para São Leopoldo e fala que é uma mini Europa. A gente tem problemas, claro que tem. Lógico. Como qualquer lugar, né? Mas eu não sei se é porque eu sou leopoldense, mas eu chego em São Leopoldo e acho que está se perdendo muita... Até fugindo um pouquinho do tema, mas eu não sei até o quanto é bom ou é ruim, mas eu conversando com o diretor do Museu Municipal há algum tempo atrás aqui no Conversa de Peso, a gente falava como nos últimos 10, 15 anos São Leopoldo parece perder um pouco as suas características históricas, né? Sim. Muito, claro, teve a migração, segundo informações, mais de 10 mil famílias vieram de outras regiões para morar em São Leopoldo devido aos projetos sociais, enfim, né, que ocorreram na cidade. Então tem o lado talvez bom de talvez abrigar e receber muita gente, mas o lado, se é que existe lado ruim nessa história, é isso, talvez eu acho que São Leopoldo perdeu um pouco da sua característica, da história do berço da colonização alemã. E como assim como você, Daniel, eu sempre vi isso muito arraigado, assim, né? Muito enraizado. E, nossa, às vezes eu olho, poxa, eu quero São Leopoldo, a minha São Leopoldo, entendeu? Eu, ano passado, inclusive tu falou isso, eu me lembrei, ano passado eu tirei um ano sabático, né, do meu trabalho, fiquei meio ano em Buenos Aires, tinha ido estudar, fazer uma pós em artes visuais. Sim. E o outro meio ano eu fiquei em São Leopoldo, fiquei junto com a minha família e tal, e vivendo São Leopoldo. Sim, dia a dia. Hoje minha mãe mora no centro, né? Então quando eu tô sempre pelo centro, todo dia caminhando. E aí fui conhecendo, até a gente fez 2 shows em São Leopoldo com o Tony da Gatorra, que é um músico também muito especial de esteio. E um desses shows foi no Belas Artes, que fica na Rua Grande. Sim. E eu fiquei intrigado em conhecer um pessoal mais jovem, que o pessoal que é mais jovem, 20, 22, 23 anos, não sabe o que é Rua Grande, tia. Os caras, nossa. Rua Grande? O que é Rua Grande? Eu falei, Rua Grande, a Independência. Incrível. Eles chamam de Indepa, não é mais Rua Grande. Não, olha só. Aí, como, até isso está se perdendo. Até isso, como as coisas... É sinal que a gente está ficando velho, então. É sinal que estamos envelhecendo. E para mim é Rua Grande. Para mim também é Rua Grande, né? Que vem do alemão, do Grossstrader, né? Exatamente. Que era a principal. Claro. E agora, São Leopoldo hoje, tu fala dessa descaracterização, eu choro cada vez que eu vejo um prédio indo abaixo, né? Pois é. Um prédio vai abaixo e sobe um caixote amarelo. Do lado do prédio da minha mãe tinha uma casa alemã, assim, a casa eu acho que era do início do século XX, uma casa, aquelas casas de pedra, lindíssimas, lindíssimas. Eu olhava e ficava admirando da janela. Numa das férias que eu voltei, em um mês a casa não existia, já era um quadrado desses pré-moldado, né, sem... caracterização nenhuma, infelizmente também. É algo que vai se perdendo. Mas voltando a falar da banda, e aí surgiu essa ideia, começou a dar certo de alguma forma, e como é que o pessoal, poxa,
acaba contatando, começou a te conhecer. Não, vamos convidar lá o Daniel, o Macedos, né? Para fazer um show aqui, outro lá, enfim. E aí começou a se espalhar isso até em vários locais do Brasil, né? Pois é. Que nem tu disseste, fez show no Rio de Janeiro e outros locais. Como é que surgiu, assim, desses contatos, né? Começarem a vir até ti, o pessoal te procurando para os shows? Então, o projeto surgiu no bairro, né? Sim. Surgiu no bairro lá em 95, depois foi para a cidade, Charlau, na Madesat, na feitoria e tudo. O centro, a gente foi conquistar o centro de São Leopoldo só em 2015, pela primeira vez. 2 anos atrás. 2 anos atrás. Mas a gente sempre foi assim, antes da internet era correspondência, escrevia carta, gravava fita demo, mandava, né? Tem show em VHS gravado. A gente fez um clipe, esse se perdeu, um VHS que até preciso tentar recuperar porque está todo embolorado. A gente gravou um clipe em 2002, lá no oeste de Santa Catarina, em Palmitos. Então a gente sempre foi muito ligado ao pessoal que fazia coisas parecidas em outros lugares, né? E eu não sei por que cargas d'água essa história de Macedos foi colando. E a gente tocou Curitiba, São Paulo, Rio, a gente tocou em Belo Horizonte, a gente vai tocar agora, tinha te comentado, em Pelotas, vai tocar em Florianópolis. Dia 7 de setembro a gente vai tocar num festival de música industrial Noise em Curitiba. E eu acho que o ápice da banda vai ser no final de setembro, que a gente vai tocar num festival no Equador, em Guayaquil. Tudo agora pela internet, né? A gente lançou o clipe, lançou disco. Fora do país, começando uma carreira internacional. A gente fez um show em Assunção do Paraguai o ano passado. Mas como você disseste, na verdade a banda não tem integrantes fixos, né? Sim. Mas tem o pessoal que nem agora você vai fazer show em Pelotas, daqui a um dia vai estar no Equador, enfim. Tem esse pessoal que está sempre contigo, ou realmente tu agrega quase que na hora o pessoal ou está se mantendo uma equipe mais ou menos? Tem os dois casos, né? Porque como já tem alguns anos, vai criando uma célula, claro, né? Exato. Então em Curitiba já tem 2 amigos lá que já tocaram, vão de tocar lá, de novo, claro. né? Em São Paulo tem o Marlos, que eu te comentei que é um leopoldense, né? Então todos os shows que tem em São Paulo interior, ele tá junto, toca junto. Para o Rio de Janeiro ele foi comigo, para o Equador eu acho que vai o Gabriel Renner e o Rev, que são 2 amigos aqui de São Leopoldo da infância que devem ir junto, né? Mas tem essa história assim de também, quem quiser, cara, tu quer tocar? Quer tocar o quê? Apito? Beleza, vamos tocar apito. A gente fez um show em Porto Alegre em 2014, a gente tocou. Você porta-banda, então. Se quiser, pode tocar a camisa do Aimoré, tocar bandeira. O meu sonho, o que é? É fazer um show de Macedos no bar do Adair, junto com a Los Reis. Olha só. Aí seria excepcional, né? Gravar um clipe, ele cantando o hino do Aimoré. Exatamente. Mas a gente fez um show em 2014 em Porto Alegre com o Educar, o ex-vocalista do The Fala, músico consagrado. E a gente teve 22 pessoas, a gente teve 2 baterias, teve 2 baterias, era uma orquestra do caos, né? A gente já fez show na Independência, show volante, né? Caminhando com 6 pessoas tocando balde, lata. Nossa. E aí tem de tudo, né? Que legal. Tá faltando o São Leopoldo Fest, né? Faltando o São Leopoldo Fest. Alô, prefeito, vamos lá. Convidar Macedos, banda daqui, o pessoal todo aqui. A Macedos é uma espécie... Levando o nome de São Leopoldo, o nome do Aimoré para tudo que é lugar. O slogan é que Macedos é uma espécie de os formigos da sarjeta, né? é uns formigos levados se arrastando pelos cantos da rua, mas sempre levando a Aimoré e São Leopoldo. Então, São Leopoldo Fest está perdendo, né? É verdade. Se São Leopoldo Fest não tiver... E daqui uns dias tem, né? Dia 25 de julho, agora é aniversário da cidade. E a gente está aí, né? É verdade. É só convidar, a gente faz um cachê baratinho, aí qualquer R$10 eu... Vamos negociar aí, o nosso prefeito. Daniel, o Jorge, o nosso produtor, já fez o sinal lá do tempo. O pessoal que justamente quiser contatar, quiser até mesmo ter te conhecer, enfim, mas principalmente para contratar a banda, para poder ter esse contato contigo, como é que faz? Facebook, Macedos com 3 S, né? Macedos, 3 S, para não ter como não achar. Exato. Entrar lá vai ter o meu perfil pessoal, Denius Macedos. Tem o perfil, a página da banda, que pode mandar um inbox.
Tem o e-mail também lá, botar no Google, se botar no Google Macedos, não é por nada não, mas aparece muita coisa. Claro. A gente tem 2 clipes, botar no YouTube Macedos, vai aparecer 2 clipes, temos 5 álbuns também, EP, um que saiu em vinil por um selo da Malásia. Nossa. Até a gente postou um vídeo, tem um fã nosso na Malásia, porque o circuito ele é pequeno, mas tem pessoas que se identificam no mundo inteiro. Exato. Né? Então, botou no Google lá Macedos, vai me achar. Vai ter meu e-mail, vai ter site, vai ter tudo. Eu vou deixar contigo o cartãozinho aqui, né? Acho que vai brilhar, se mostrar vai brilhar. Mas tem aqui, e digo também, curtam a página da TV São Léo, do programa do Jairo, porque... Olha, a cidade precisa, a cidade precisa de uma televisão, assim como uma banda, assim como um time de futebol, porque a gente daqui a pouco sabe tudo o que acontece nos Estados Unidos, na Europa, e não sabe o que acontece em São Leopoldo. É mais para a verdade, né? Mais para a verdade. Talvez quantos leopoldenses não conheciam a banda Macedos? Possivelmente mais gente de fora do que da cidade, né? Daniel, poxa, prazerzaço agradeço, te receber obrigado, aqui no Conversa de Peso. E sucesso para o teu programa. Muito obrigado. Hoje tivemos uma conversa de peso com Daniel Mitman Macedos, da banda Macedos e As Desajustados. Olha, é para dar um nó no cérebro aí, o Tico e o Teco ficar pensando. Voltamos aí no próximo programa.